Pressão atmosférica, né? Primeira coisa que a gente tem que responder, ó, é por que a atmosfera exerce pressão? Olha só, né? A gente sabe o seguinte, em cima da superfície da Terra tem uma baita camada de ar. Cara, esse ar aqui, ó, que tem sobre a superfície da Terra, ele é constituído por moléculas. E molécula tem massa. Então essa baita camada de ar tem massa. Se tem massa, a Terra puxa para baixo. Cara, se a Terra puxa para baixo, esse ar tem um peso, né? E como ele tenta descer, ó, ele faz uma força sobre a superfície da Terra. Não esquece, né? Pressão é força sobre área. Beleza? Então toda essa coluna de ar que está aqui em cima, ó, exerce uma força sobre a superfície da Terra. Zeca, e essa atmosfera forma uma esfera ao redor da Terra? Mais ou menos. Beleza? Tem maré alta, maré baixa, como a água também, que é influenciada pela gravidade da Lua. Tem a história dos polos ser mais achatado, mas a gente pode fazer de conta que é uma esfera. Beleza? Que existe ao redor de toda a Terra, que pressiona a superfície da Terra. Zeca, se é mais ou menos uma esfera, por que na hora que a gente sobe o morro a pressão aumenta ou a pressão diminui? Ó, isso rola pelo seguinte. Dá uma olhada nesse esqueminha aqui, ó. Vai? Aqui, ó. Galera, aqui, ó. Imagina que o cara aqui está em Floripa, a nível do mar. Ele tem uma coluna de ar aqui sobre a cabeça dele, ó. Sobre a cabeça dele. E essa coluna de ar tem massa, tem peso, e ela exerce uma pressão. Tudo bem? Daí o cara pega, vai subir a serra. Quando ele sobe a serra, olha só, né? Como eu tenho mais ou menos uma esfera de ar ao redor da Terra, como essa esfera de ar está a Terra aqui, a esfera de ar ao redor, a coluna de ar que tem sobre a serra aqui, ó, ela é mais baixa. Se ela é mais baixa, eu tenho menos ar em cima da cabeça do cara que está lá na serra, quando ele vai para a serra. Claro, se eu tenho menos ar, tem menos massa, tem menos peso. Esse ar aqui exerce uma menor pressão. Por isso que na hora que a gente sobe a serra, a pressão diminui. Teve um aluno até que falou assim, ó, Zeca, tá estranho isso. Minha professora de geografia falou que a atmosfera tem 600 km de altura. Né? Tudo, estratosfera, mesosfera, todo aquele papo, tudo junto, dá 600 km. Como é que subindo 2 km, 3 km vai dar tanta diferença? Porque o cara sente, né? Quando o cara está subindo a serra, o cara sente diferença de pressão, não sente não? Começa a doer o ouvido, né? Tem gente que fala, até que não, e volta ao normal. Tem gente que masca chiclete, fala, tem um monte de técnica, né? A melhor, vou te dar uma dica: engolir saliva. Enche a boca só e engole, beleza? É a melhor maneira de equilibrar a pressão dentro do ouvido. Zeca, por que rola isso? Depois a gente fala sobre isso. Ó, vou voltar à pergunta. Por que subindo só 2 km muda tanta pressão que chega a doer meu ouvido? Ó, 2 km de 600 é uma mixaria. O esquema é o seguinte, né? A atmosfera é alta pra caramba, mas ela não é uniforme com relação à densidade. À medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando cada vez... À medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Mais rarefeito. Como assim, Zeca? Vai ficando cada vez menos denso. Lá perto dos 200, 300 km de altura, eu tenho uma molécula aqui, a outra lá, cara, praticamente nem tem ar. Beleza? A gente considera isso só porque acha algumas moléculas perdidas. Acima de 100 km, tem gente que fala ó, que esse ar já não exerce mais pressão. Porque quase todo o ar vai estar abaixo de 100 km. Para ter uma ideia, ó, 90% da atmosfera, aproximadamente, está até a altura de 10 km. 80% da atmosfera está até a altura de 5 km. Beleza? Então, à medida que a gente vai subindo a serra, ó, grande parte da atmosfera vai ficando para trás. Claro, se a gente passar de 5 km ó, de altura, bem mais da metade da atmosfera já está abaixo da gente. Apesar de ter ali ó, mais 550 km para cima. O resto do ar que está em cima ó, tem um peso muito menor, porque ele é muito mais rarefeito. Estão entendendo isso? Sim? Beleza? Por isso que a pressão varia tanto ó, quando o cara sobe 1 km ou 2. Porque aqui embaixo ó, é que o ar exerce mais pressão, ou melhor, né? É aqui embaixo que o ar tem mais massa, ele é mais denso. Lá para cima, o ar é muito pouco denso.
Tudo bem? Entendeu isso? Então, sempre que eu subir, a pressão vai diminuir. Claro que nem mergulhar. Se o cara mergulha, desce, ó, a pressão aumenta. Se o cara vai subindo, a pressão vai diminuindo. Igual, ó, certo? Na atmosfera é a mesma coisa. O cara mergulha na atmosfera. Vai descendo, a pressão vai aumentando. O cara vem nadando para cima da atmosfera. Vai subindo, a pressão vai diminuindo. Então, quando aumenta a altitude, diminui a pressão. Tudo bem? Tá claro isso? Sim ou não? Sim? Zeca? E quanto que vale essa pressão? Ó, teve um cara chamado Torricelli, isso, o mesmo da equação do Torricelli, que é uma maneira, muito inteligente de medir essa pressão. Olha só. Ele fez a seguinte experiência, olha só. Ele pegou um tubão, encheu o tubo de mercúrio. Aqui eu botei água, ó, na verdade com suco de uva, tá legal? Peguei um tangue lá, só para atingir, para vocês poderem ver o nível de água. Daí ele pegou um tubo, ó, encheu de mercúrio, pegou uma bacia e colocou mercúrio. Aqui eu coloquei água, tá ok? Daí ele pegou, tapou a ponta do tubo, virou o tubo, colocou dentro da bacia e tirou o dedo. Quando ele tirou o dedo, ó, ele percebeu o seguinte, né? Que o mercúrio desceu, mas ele não desceu até o final. Beleza? Ele parou de descer aqui, ó, a uma determinada altura. Repito, ele fez com mercúrio a experiência, a gente está fazendo com água. Tudo bem? O mercúrio parou de descer numa determinada altura. Ele parou de descer, ó, quando ele atingiu a altura de 76 centímetros. Qual foi a explicação dele para isso? Zeca parou de descer porque está pressionado no fundo. Não, posso até levantar um pouquinho aqui, ó, que não vai descer, ó. Beleza? Qual foi a explicação de Torricelli para isso? Lembra o teorema de Stevens, que falava que dois pontos numa mesma profundidade tinham pressões iguais? Ele pensou o seguinte, ó, aqui na água que está fora, né? Eu vou até deixar escapar um pouquinho aqui para atingir essa água, para vocês verem. Entendeu? Ó, aqui na água que está fora, eu tenho a atmosfera exercendo uma pressão. Beleza? E aqui dentro do tubo, ó, quem exerce a pressão seria, no caso dele, né, o mercúrio. Se eu pegar dois pontos aqui, ó, numa mesma superfície horizontal, um dentro do tubo e outro fora, como eles estão numa mesma profundidade, as pressões têm que ser o quê? Iguais. Então ele falou o seguinte, ó, que a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície da água era igual à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros sobre a superfície da água. Ele falou que uma atmosfera exercia a mesma pressão que 76 centímetros de mercúrio. Como ele conhecia a densidade do mercúrio, a altura da coluna de mercúrio e a aceleração da gravidade, ele pôde calcular quanto que valia a pressão atmosférica, que vale mais ou menos 100 mil newtons por metro quadrado. Beleza? Ou 100 mil pascal. Quer dizer o seguinte, cada metro quadrado no chão vai ter uma coluna de ar em cima dele que pesa 10 toneladas. Beleza? Certo? E essa vai ser a pressão exercida pela atmosfera. Já que eu sinto essa pressão, vamos ver, ó. Deixa eu só arrumar isso daqui. Cara, então agora a gente vai só formalizar a experiência de Torricelli, né? Lembra lá, a gente já viu, ó. Torricelli pegou um tubão de mercúrio, virou dentro de uma bacia com mercúrio, e o mercúrio parou de descer, ó, quando atingiu uma altura de 76 centímetros. Ó, cuidado. Isso a nível do mar. Beleza? Cara, lembra, né? Por que ele parou de descer mesmo? Existia um ponto aqui fora do tubo e um ponto aqui dentro do tubo. Ponto 1, ponto 2. Para que o líquido parasse de descer, ó, a pressão no ponto 1 teria que ser igual à pressão no ponto 2. Tudo bem? Teorema de Stevens, né? Quem que exercia pressão sobre o ponto 1? O ar atmosférico. O ar atmosférico. Quem que exercia pressão sobre o ponto 2? O mercúrio, né? 76 centímetros de mercúrio. Então, Torricelli falou que a pressão exercida por uma atmosfera a nível do mar é igual à pressão exercida por 76 centímetros de mercúrio. Lembra da equaçãozinha? Para calcular pressão, pressão era a densidade do líquido vezes G vezes a altura da coluna de líquido.
Cara, aqui ele conhecia a densidade do mercúrio, o G, que é 10, e a altura da coluna de mercúrio. Então ele pôde calcular quanto que valia a pressão atmosférica. E ela valia aproximadamente 10 na 5 newtons por metro quadrado. Ou 10 na 5 pascal. Já falei, né? Cada metro quadrado no chão vai ter 10 toneladas de ar em cima dele. Teve um cara chamado Pascal, né? Que fez essa mesma experiência com água. E ele viu que a pressão feita pela atmosfera conseguiria equilibrar uma coluna de água, né? Mercúrio 76 centímetros. Uma coluna de água de aproximadamente 10 metros de altura. 10,3 alguma coisinha. Então a pressão exercida por uma atmosfera a nível do mar equivale à pressão de uma coluna de água de 10 metros de altura. É mesmo, Zeca? Uhum. Se aquele meu tubo da experiência tivesse 10 metros de altura, galera, a atmosfera conseguiria segurar aquela água. Não deixaria a água descer. Zeca, eu percebo essas coisas? Percebe, ó. Sabe aquelas bombonas de água que a gente põe no bebedor? A água só não desce inteirinha da bombona por causa desse sistema. Porque, olha, a bombona aqui não é lacrada dos lados, né? A gente só mergulha nela num pote. Esse pote enche parcialmente de água e a água lá pelas tantas para de descer. Ela só desce quando o cara abre a torneirinha que entra ar. Daí a água desce para que aqui, ó, o ar também exerça pressão e empurre a água para baixo. Pote de azeite. Quando o cara faz um furinho e vira, o azeite sai facilmente? Não, né? Porque eu vou ter o azeite em cima exercendo pressão, tentando descer, né? Vou desenhar aqui. Potezinho de azeite, ó. O cara faz um furinho. Daí o cara tem um azeite aqui em cima, ó, exercendo pressão. Mas tem aqui embaixo o ar exercendo pressão, ó, empurrando a gotinha de azeite para cima. A pressão exercida pelo ar aqui embaixo, ó, é maior do que a pressão exercida pelo azeite em cima. E o azeite não sai. Agora, se tu fizer um furinho aqui em cima, sai que é uma beleza, né? Porque daí o ar entra, exerce pressão em cima e embaixo. Beleza? Só que em cima, ó, além do ar, que exerce a mesma pressão que o ar embaixo, tem todo esse azeite aqui a mais. Então o azeite começa a sair na boa. Ok? Zé, onde mais sente isso? A Federal uma vez perguntou sobre o potinho de requeijão. Beleza? O potinho de requeijão, ó, se vocês olharem atualmente, né, eles vão ter um lacrezinho em cima. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Eles têm um lacrezinho em cima. Se o cara tira esse lacre aqui, né, aqui vai aparecer um furinho. Para que serve esse furinho? Isso, para facilitar a retirada da tampa. Cara, por que esse furinho facilita a retirada da tampa? Você já viu alguém de vocês fazer conserva alguma vez? Já? Avó, tia, alguém? Beleza? Quando eles fazem conserva, né, tem um treco aqui dentro. Nesse caso aqui é o requeijão. Quando eles fazem conserva, ó, na hora que eles lacram, na hora que eles fecham isso daqui, ó, a uma alta temperatura, para matar todas as bactérias que tem aqui dentro. Então esse ar aqui, ó, ele está mais quente. A gente já sabe, né? Quanto mais quente o ar, mais as moléculas se agitam. Quanto mais as moléculas se agitam, mais elas batem na parede. E mais pressão elas exercem. Certo? O cara fecha e esse ar aqui ele começa a esfriar. Na hora que ele começa a esfriar, começa a diminuir a pressão que ele exerce sobre as paredes. E a pressão externa, que é a atmosférica, fica maior do que a pressão interna dentro do copinho de requeijão. Cara, essa diferença de pressão, ó, é que torna tão difícil o cara abrir pela primeira vez o pote de conserva. Zeca, não é porque a tampa é menor, nada, não é porque a tampa é menor, beleza? É tão difícil abrir pela primeira vez, ó, que é como se fosse um, não é bem isso, né? Mas é como se fosse um vácuo ali, ó. Há uma sucção, ó, que prende a tampa no pote, beleza? E quando o cara tira, entra o ar, igual a pressão, e o cara tira a tampinha na boa. Aqueles vidros, ó, que o cara tem que desenroscar. Da primeira vez é tão difícil de enroscar, ó, por causa dessa diferença de pressão, beleza? Qual é a técnica? O cara mete uma faquinha pelo lado da tampa, abre um pouquinho, deixa o ar entrar, igual a pressão, e o cara abre o vidro na boa, desenrosca o vidro na boa. Ou, né, pega a faca e fura a tampa, também dá. Abre, na boa. O ar entra igual as pressões e o cara consegue tirar a tampa tranquilamente. O cara vai sentir também esse efeito da pressão na geladeira. Freezer. Tá? Homem tem essa mania.
cara passa na frente da geladeira, ele não resiste, ele tem que abrir a porta da geladeira. Só que ele nunca sabe o que vai pegar lá dentro. É ou não é? Não é assim? Então o cara abre, olha, fecha, e exatamente no momento que ele fecha, ele quer abrir de novo. Porque, sei lá, ele tenta abrir de novo, é fácil abrir pela segunda vez? Não é não, né? É sempre mais difícil abrir pela segunda vez do que da primeira. Por que isso? Agora acontece algo parecido com um copo de requeijão. O cara tem aqui, ó, o freezer dele. Beleza? Aqui está a porta. Porta. Certo? Na hora que ele abre a porta do freezer, esse ar que está aqui dentro é gelado, né? Vocês sabem que o ar frio desce, gela o pé do cara que está aqui embaixo e entra ar quente no lugar. Beleza? Entra ar quente no lugar, ó, até que a pressão no ponto A, dentro do freezer, fique igual à pressão no ponto B, fora do freezer. 2 pontos, uma mesma superfície e tal, pressões iguais. Daí o cara fecha a porta do freezer. Na hora que ele fecha a porta do freezer, o ar aqui dentro começa a esfriar. As moléculas começam a andar mais devagar e elas batem menos na parede. Consequentemente, a pressão aqui dentro, ó, a pressão começa a diminuir. Lá fora continua a mesma, né? Lá fora continua a pressão atmosférica. Certo? Atmosférica. Ô, lambuzeira. Atmosférica. Cara, essas moléculas que estão aqui fora, né? Elas batem na porta e empurram a porta para dentro. Vamos chamar de F1. E as moléculas que estão aqui dentro batem na porta e empurram a porta para fora. F2. Olha só, né? Pressão é força dividido pela área. Então, se eu quero calcular a força, é só passar a área multiplicando, né? Força é a área vezes pressão. Cara, se a pressão dentro fica menor do que a pressão fora, se a pressão aqui dentro, deixa eu fazer de novo. Se a pressão aqui dentro fica menor do que a pressão aqui fora, a força aqui dentro fica menor do que a força fora. A força que atua fora, que empurra para dentro, é maior do que a força dentro que empurra para fora. Claro, se essa força ganha, né? Aqui eu vou ter uma resultante, ó, uma resultante para dentro. E essa resultante é que torna tão difícil o cara abrir a porta. Zeca, mas depois o que fica fácil? Porque, ó, com o tempo, né? Como a pressão aqui dentro é menor, o ar vai entrando pela borrachinha. Até que as pressões voltam a ficar o quê? Iguais. Qual é a técnica? Lembra? A técnica, o cara, quando está muito difícil, mete o dedo na borrachinha, puxa, entra lá, puf, igual a pressão, o cara consegue abrir a porta. Mas fica tão difícil, ó, de abrir a porta rapidamente por causa dessa diferença de pressão. A gente poderia até fazer uma estimativa, né? De quanto de força é isso? Vamos supor que essa porta da geladeira aqui, ó, se eu olhasse ela de frente, né? Só para a gente brincar um pouquinho, ela tivesse meio metro de largura por 1 metro de altura. Né? Uma geladeira pequenininha. Então, a área dessa porta aqui, ó, a área dessa porta seria base vezes altura, meio metro quadrado. Beleza? Cara, vamos supor, ó, que a temperatura aqui dentro, a temperatura, sofresse uma redução de 10%. Zeca, como é que isso iria acontecer? Para a gente fazer essas contas, a gente não vai ver isso agora, essa temperatura teria que estar em Kelvin. Se a temperatura passasse de 27 graus Celsius, beleza? Para menos 3 graus Celsius, ela estaria passando, tem que somar 273 de 300 Kelvin para 270 Kelvin. Ela estaria diminuindo, ó, 30 Kelvin. Ela estaria diminuindo 10% de 300. Cara, se a temperatura reduzisse 10%, a pressão ela também reduziria 10%. Então a pressão fora ficaria 10% maior do que a pressão dentro. A diferença de pressão entre dentro e fora seria 10% da pressão atmosférica. Beleza? Pressão atmosférica é 100 mil, né? 10% de 100 mil é 10 mil newtons por metro quadrado. Beleza? Vamos calcular a força, né? Força é pressão vezes a área. Essa força já seria a resultante, ó, para dentro. Que aqui eu já peguei a diferença de pressão. Então a força seria 10 mil
vezes 0,5. Então a força seria de 5.000 newtons. Então, devido a essa diferença de pressão, eu teria uma resultante de 5.000 newtons apontando para dentro. Galera, o equivalente a levantar 500 quilos do chão. É grande, né? Essa diferença de pressão torna bastante difícil o cara abrir a porta. Só se a borrachinha deixa entrar ar, senão o cara tinha que desligar a geladeira para poder abrir a porta. Tudo bem, tem uma alavanca e tal, né? O que facilita as coisas. Mas essa diferença de força vai ser o equivalente ao cara levantar 500 kg do chão. Então tem várias situações em que a gente percebe o efeito atmosférico. Uma dicasinha antes que eu esqueça. Se Pascal viu que 1 atm equivale a 10 metros de água, existe um macetinho para calcular aquele probleminha que a gente fez antes, do mergulhador. Vamos fazer de novo, olha só. Olha aqui, galera. O mergulhador mergulha a 20 metros de profundidade. Determine a pressão exercida pela água sobre o mergulhador. Então aqui, ó, o mergulhador, a água, ele mergulha a 20 metros de profundidade. Aqui a gente pode usar aquele macetinho, ó. Pascal percebeu que cada 10 metros de água equivale à pressão exercida por uma atmosfera. Então, se ele mergulhou a 20 metros de profundidade, ó, a pressão exercida pela água, só pela água, vai valer 2 atmosferas. Mas é que eu não entendi. Galera, cada 10 metros de água, segundo a experiência do cara, ó, equivale à pressão exercida por uma atmosfera. Zeca usa o 10. A não ser que a questão fale 10,3, vamos usar o 10. 10 metros, ó, uma atmosfera. Se são 20, uma, 2. Galera, cuidado que a questão pode perguntar a pressão total sobre o mergulhador. E o cara tem que estar ligado, ó, porque esse ar que está aqui em cima do nível da água, ó, ele já exerce uma pressão de uma atmosfera. Se o ar já exerce uma pressão de uma atmosfera, qual é a pressão total sobre o cara? Bem, eu vou ter uma atmosfera feita pelo ar, mais 2 atmosferas feitas pela água. Zeca, por que está botando uma atmosfera? Né? Porque uma atmosfera, ó, passou a ser também unidade de pressão, assim como centímetros de mercúrio. Então a pressão total sobre o mergulhador, ó, é 3 atmosferas. Beleza? Zeca, se ele pedir em Pascal, a gente já sabe, ó, que uma atmosfera é 10 na 5 Pascal. Então 3 atmosferas vai ser igual a 3 vezes 10 na 5 Pascal. Tudo bem? Um erro comum, ó, e que a galera comete muito, é esquecer de somar essa pressão atmosférica que está aqui em cima. Certo? Se o cara estiver mergulhando a 40 metros de profundidade, eu vou ter uma pressão de quantas atmosferas sobre ele? 40 dá 4, mais uma do ar em cima, 5, perfeito. 70 metros, 7 da água, mais uma da atmosfera em cima, 8, perfeito. Sempre o cara tem que estar ligado, porque vai somar mais um. Já tem a atmosfera exercendo pressão em cima. A pressão nunca começa do zero. Tudo bem? Cada vez que eu esqueço, depois que o Torricelli fez a experiência dele, ó, centímetro de mercúrio, ó, passou a ser unidade de pressão. Tudo bem? A pressão, além de Pascal, que é do sistema internacional, ó, pode aparecer também em centímetros de mercúrio. Por exemplo, essa coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura exerce uma pressão de quanto? 76 centímetros de mercúrio. Certo? E pode aparecer como unidade de pressão também ATM. Uma atmosfera é a pressão exercida a nível do mar. Certo? Então pode aparecer meia atmosfera, 1,1 atmosfera, 2 atmosferas. Essas 3 aqui, ó, passam a ser unidade de pressão. E não esquece, né? À medida que aumenta a altitude, ó, à medida que aumenta a altitude, diminui a pressão. Ok? À medida que aumenta a altitude, diminui a pressão. Então, a nível do mar, altitude zero, ó, 76. 500 metros de altura, 72. 1000, 67. 2000, 60. 3000, 53. A pressão, ó, cai com a altitude. Fechou?